Tranquilo, pessoal? Beleza com vocês? Eu me chamo Breno, sou aluno do programa de pós em Ciências Biológicas aqui da UEM e eu que vou resolver a questão com vocês hoje. Essa questão caiu no PAS de 2019. Então, vamos para a questão, só que antes disso, roda a vinheta, pessoal. Bom, então, pessoal, aqui a gente tem o enunciado da questão, então vamos lá para ele. Observando uma partida de futebol, um aluno fez várias anotações referentes às aplicações da lei de Newton e ao funcionamento dos tecidos musculares. Assinale o que for correto. Bom, para quem não conhece, o vestibular da UEM é de somatório, então a gente avalia as proposições, o que tiver correto a gente soma e a resposta é a soma das proposições corretas. Essa questão é legal para a gente começar, porque ela mostra bastante a cara interdisciplinar da prova da UEM. É uma questão que a gente vai trabalhar física junto com biologia. Bom, vamos lá para a proposição de valor 1, então. Um jogador condicionado para realizar um esforço moderado e de longa duração apresenta maior quantidade de fibras musculares rápidas, as quais têm mais mitocôndrias que as fibras musculares lentas. Bom, vamos ver se essa primeira proposição, então, é verdadeira. Coloquei aqui um esqueminha resumido que mostra a musculatura para a gente. Ela começa lá no músculo, no fascículo, que contém as fibras, divididas entre rápidas e lentas, né, que é o propósito da discussão nessa questão. E a gente vê que tem as fibrilas e a estrutura mínimo sarcômero. Mais para frente a gente vai ver o sarcômero com detalhe. Vamos focar aqui nas fibras. Fibras lentas e fibras rápidas. Visualmente, qual é a principal diferença que a gente vê nas fibras? A fibra lenta ela é mais vermelha e a fibra rápida ela é rosada, ela é um vermelho claro. Por que essa diferença de cor? Basicamente, isso vai refletir numa diferença anatômica entre elas. A fibra lenta ela tem mais mioglobina, que é uma proteína bastante similar com a hemoglobina da nossa corrente sanguínea. A mioglobina tem função de transporte de oxigênio. O que dá cor vermelha na carne? Quando a gente come a carne que tem aquela cor vermelha, não é o sangue necessariamente que vai dar a cor vermelha, são as mioglobinas dos músculos do boi, no caso. Junto com isso, as fibras lentas são mais irrigadas. Faz algum sentido se a gente pegar a próxima proposição da tabelinha aqui, sistema energético predominantemente é aeróbio. Por quê? Muita mioglobina, muito transporte de oxigênio, muitos capilares, boa irrigação, disponibilidade desse oxigênio para as células. Então, é evidente, é lógico que vai ter um sistema energético predominantemente aeróbio, porque tem boa disponibilidade de oxigênio. Em contrapartida, a velocidade da contração é lenta, por isso que ela é definida como uma fibra lenta. Só que ao mesmo tempo que ela tem uma contração lenta, pela alta disponibilidade de oxigênio, a resistência à fadiga dela é alta. Então, essa característica é o que define a fibra lenta, contração lenta, bastante oxigênio livre, porque tem muita mioglobina e muitos capilares. A fibra rápida vai funcionar ao contrário, praticamente a gente vai inverter. A gente vai pegar a coluna tipo 2B aqui na tabelinha. O conteúdo de mioglobina é baixo, ela é pouco irrigada, poucos capilares, e o sistema energético predominante é anaeróbico. Por quê? Pouca disponibilidade de oxigênio. Não que ela não vá fazer respiração celular, ela vai fazer respiração celular, só que majoritariamente ela vai fazer fermentação. E a gente pode ver, a velocidade de contração dela é rápida, então ela não tem problemas para exercícios de explosão muscular. E, evidentemente, como ela tem baixa disponibilidade de oxigênio, ela vai fazer muita fermentação, a resistência à fadiga dela é baixa. Em pouco tempo, essa célula já vai estar sobrecarregada de ácido lático. Então, vamos voltar para a proposição. O jogador ele é condicionado para fazer um esforço moderado de longa duração. Ele é condicionado. Se ele vai fazer um esforço de longa duração, ele tem que ter fibras que são mais resistentes à fadiga, ou seja, fibras lentas. O enunciado fala que ele tem fibras rápidas. Só aí já está errado. A gente nem precisaria continuar, mas vamos terminar o enunciado. Depois ele fala que essas fibras rápidas, que já está errado, têm mais mitocôndrias que as fibras lentas. A tabelinha não falou de mitocôndrias, mas é só a gente fazer mais uma associação lógica. Se a fibra lenta tem muita mioglobina,
muitos capilares, altamente irrigada, sistema energético predominante aeróbico, é lógico que ela vai ter muito mais mitocôndria do que uma fibra rápida, que tem pouca mioglobina, poucos capilares e o sistema energético predominante anaeróbico. Ou seja, casa com o sistema energético. A fibra que tem sistema energético aeróbico, dependente de oxigênio, vai ter mais mitocôndrias, que são as lentas. Em contrapartida, as fibras rápidas, poucas mitocôndrias, o sistema predominante é anaeróbico. Ou seja, a proposição está incorreta. 2 pontos incorretas. Como eu disse, só o primeiro era suficiente. Proposição de valor 2. Durante a cobrança de falta, quando um jogador chuta a bola exercendo uma força de intensidade 10 N sobre ela, como reação, essa bola exerce uma força de intensidade 5 N sobre o pé do jogador. Bom, pessoal, essa daqui é bem básica, bem simplesinha, é uma proposição de conceito. A gente só tem que lembrar da terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Então a gente sabe que no momento que o pé do jogador chuta a bola com uma força de 10 newtons, a bola vai fazer uma força de mesma intensidade na direção contrária no pé do jogador. Os pares ação e reação sempre atuam em corpos diferentes. Eles não atuam no mesmo corpo, porque senão eles se anulariam. Então a gente vê no desenho o pé encostando na bola. A gente vê que a força que a bola recebe está representada por esse vetor F aqui. E a força que o pé do jogador recebe está representado pelo vetor F-, ou seja, mesma intensidade, porém sentido oposto. Por isso que essa proposição é falsa. Proposição de valor 4. Um dos jogadores teve uma fadiga muscular que provavelmente está relacionada ao acúmulo de ácido lático, acúmulo este que ocorre em função da oxigenação insuficiente dos músculos. Bom, para a gente se orientar, eu coloquei um esqueminha simplificado da respiração celular. O que a proposição fala? Que a fadiga ocorre em função da oxigenação insuficiente. Se a gente olhar nesse esquema, onde a gente vai ver o oxigênio? O oxigênio vai aparecer lá no final da cadeia. Basicamente, a gente diz que o oxigênio ele é o aceptor final de elétrons da respiração celular. A gente vê o oxigênio sendo convertido em água. De maneira bastante simplificada, nas nossas mitocôndrias, a gente produz energia química, ou ATP, orientando um fluxo de elétron. De certa forma, é parecido com o que, um ventilador faz. Você põe ele na tomada, na energia, a eletricidade nada mais é do que fluxo de elétrons, vai gerar um trabalho que o ventilador converte em energia cinética do giro. No caso nosso, a gente vai ter esse mesmo fluxo de elétron na membrana da mitocôndria. Esse fluxo de elétrons realiza um trabalho, como o fluxo de elétrons do ventilador, que realiza trabalho, porém, nas nossas células, a gente gera energia química e não energia cinética como o ventilador. Mas dá para fazer um paralelo, sabe? Tem alguns pontos em comum aí. Então, a gente olha aqui, faltou o oxigênio. O que acontece? Faltou oxigênio, todas as reações no interior da mitocôndria, lembrando, pessoal, esse retângulo laranja um pouquinho mais escuro representa o interior da mitocôndria. Todas as reações que acontecem aqui dentro vão ficar desaceleradas. Então você começa a acumular os substratos, uma vez que as reações estão perdendo velocidade. E no fim das contas, a gente acaba acumulando piruvato. Aqui no esqueminha ele está como um ácido pirúvico. Só conotação química. O que acontece? A célula tem glicose, que é o combustível, que é a energia que ela vai produzir ATP a partir de glicose. Cada molécula de glicose, ela transforma em 2 piruvato e 2 ATP, via a via glicolítica que a gente chama. Detalhes aqui não são necessários, vamos só pegar a ideia geral. Cada etapa dessa envolve diferentes mecanismos, logicamente. O importante é a gente entender que, como está sendo acumulado piruvato no citoplasma, isso aqui está para fora da mitocôndria, e existe glicose disponível, a célula precisa continuar quebrando essa glicose. Para continuar quebrando essa glicose, ela precisa do que a gente chama de um equivalente redutor. Quando ela fermenta o piruvato a lactato, que é no nosso caso, as leveduras fermentam a etanol, a álcool etílico, mas no nosso caso, nos nossos músculos, essa fermentação transforma o piruvato em lactato, em ácido lático. Isso regenera essa molécula capaz de continuar quebrando a glicose.
Então, simplesmente por uma questão de equilíbrio químico, você começa a acumular muito piruvato, existe glicose disponível ainda para a célula continuar produzindo energia, ela vai acabar fermentando esse piruvato em ácido lático para poder continuar quebrando glicose e produzindo energia. São só 2 ATPs? É muito pouco? É muito pouco. Mas como falta oxigênio para a respiração celular, é melhor produzir 2 do que não produzir nenhum. Na respiração celular, a gente tem um número teórico de até 36, mas a gente na prática vê experimentalmente, não é assim, dá para a gente colocar aí que fica entre 28 e 30. Então, pontuando de novo o enunciado: fadiga muscular, acúmulo de ácido lático por oxigenação insuficiente. A proposição está correta, porque uma vez que falta oxigênio, vai sobrar piruvato, a célula precisa continuar quebrando a glicose, ela vai fermentar esse piruvato. E o ácido lático é o que dá aquele cansaço no outro dia, de quando a gente faz muito exercício. A gente contrai o músculo e sente aquela dorzinha chata. É o ácido lático que ficou no músculo do exercício do dia anterior. Então essa proposição está correta, pessoal. 8. Durante o processo de contração muscular, ocorre o encurtamento dos sarcômeros, devido ao deslizamento dos miofilamentos de actina sobre os filamentos de miosina. Bom, o que a gente vê na figura aqui? Os sarcômeros, se vocês lembrarem lá naquela primeira proposição que tinha o resumo dos tecidos musculares, é a última estrutura refinada do sistema muscular. É neles que se dá o encurtamento do músculo, que é a contração muscular. Então a gente pode ver na figura aqui, em vermelho a gente tem a miosina e em verde a gente tem a actina. A gente pode ver que na região central da figura existe o que a figura coloca como zona H. Essa zona H que vai variar na hora da contração muscular. A gente pode ver que a miosina ela tem várias perninhas, que a gente chama de cabeças de miosina na verdade. Em estado relaxado, existe um sistema proteico que impede essa contração do músculo. Porém, quando o nosso cérebro dá um sinal, manda um impulso para contrair o músculo, existe uma sinalização baseada em cálcio que libera, que tira, digamos assim, tira do lugar esse sistema proteico e libera as cabeças de miosina para interagir com os filamentos de actina e literalmente puxar a actina. Cada movimento, cada cabecinha dessa ancora, puxa e faz um movimento. Isso custa ATP. Então, quando todas essas cabeças fazem isso, o sarcômero se encurta. Esse é o processo de contração muscular. É bastante abstrato isso, e eu vou pôr uma animaçãozinha aqui para a gente poder ver isso melhor. A gente pode olhar, a gente vê essas cabeças de miosina interagindo com a actina e movimentando ela. Essa animação dá uma noção um pouquinho melhor para a gente de como ocorre a contração. 16. Quando, num lance de ataque, um jogador de massa 80 kg acelera uniformemente, a sua velocidade vai de 0 a 18 km por hora em 10 segundos. Pode-se considerar que a força resultante que atua sobre ele nesses 10 segundos é de 40 newtons. Bom, alguns números, a gente vai precisar fazer alguma continha, nada muito complicado, só tem uma pegadinha esse exercício. A gente vai aplicar a segunda lei de Newton, mas antes de aplicar a segunda lei de Newton, a gente primeiro, obviamente, precisa descobrir a aceleração dele. No sistema internacional, velocidade é metro por segundo e a aceleração vai ser metro por segundo ao quadrado. Logo, a primeira coisa que a gente tem que fazer, 18 km por hora, a gente tem que converter para metro por segundo. A gente divide por 3,6. Para quem não entende muito bem essa regrinha, a gente pode pensar assim, 1 hora, 60 minutos, 60 segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Como ele se deslocou e subiu sua velocidade até 18 km por hora, ele estava a 18.000 metros por segundo em 3.600 segundos. É a mesma coisa que eu falar que ele estava com 18 por 3,6. Por isso que a gente sempre divide para passar de quilômetro por hora para metro por segundo. Então a gente divide 18 por 3,6 e a gente tem 5 metros por segundo. A proposição fala que ele acelerou de maneira uniforme, ou seja, a aceleração foi constante. Simples, divide pela velocidade. Então, se a velocidade final dele era 5 metros por segundo e ele demorou 10 segundos para chegar nessa velocidade, a aceleração dele foi meio metro por segundo ao quadrado. Agora, tá fácil. O mais complicado era aqui. Era a gente converter a unidade de quilômetro por hora para metro por segundo. Tá aí só a resolução dessa questão. Agora a gente aplica a segunda lei de Newton. A força resultante é a massa vezes a aceleração. Se ele tinha massa 80 kg, a aceleração dele foi de meio metro por segundo ao quadrado.
a gente multiplica 80 por meio, que é igual a dividir 80 por 2, 40 kg/m por segundo ao quadrado. Por isso que a gente converte unidades. Se a gente coloca a aceleração em km por hora, esse valor aqui não ia ser Newton. A unidade do Newton é kg/m por segundo ao quadrado. É só aí que está a pegadinha dessa questão. Então, visto isso, a gente sabe que a proposição está verdadeira. Pessoal, vamos fazer uma recapitulada geral aqui de tudo e discutir a questão. Proposição 1. Esforço moderado de longa duração, maior quantidade de fibras rápidas. Só aí já está errado. E ele ainda fala que essas fibras vão ter mais mitocôndrias que as lentas. É ao contrário, a gente viu lá. Proposição 2. Cobrança de falta. O jogador chuta a bola com uma força de 10 newtons. A proposição fala que ela faz 5 newtons no pé dele. Ação e reação, mesma intensidade. A força que a bola faz é 10 newtons. É só o sentido que inverte. Proposição também falsa. Proposição de valor 4. O jogador teve uma fadiga muscular relacionada à oxigenação insuficiente no músculo. A gente viu lá que faltou oxigênio, começa a acumular todos os substratos, começou a acumular piruvato, esse piruvato vai ser fermentado, porque precisa continuar quebrando glicose. O músculo está em atividade, ele precisa de energia, ele fala assim, eu quero ATP para fazer contração, você precisa me dar ATP do jeito que for. Então a célula vai pegar e vai fazer fermentação mesmo, porque está faltando oxigênio. Proposição correta. Proposição de valor 8. O processo de contração encurta o sarcômero. A gente viu na animação que quando as miosinas puxam a actina, todo o sarcômero se encurta. Também correta. Proposição 16, a gente acabou de ver e fazer a continha. A gente viu que a pegadinha estava só no km por hora para metro por segundo, passou por metro por segundo, ficou facinho o exercício. A gente viu lá que realmente são os 40 newtons que o enunciado propõe. Então, para responder essa questão, a gente vai somar 4 com 8 com 16, a resposta dessa questão é 28. Pessoal, de verdade, muito obrigado para quem chegou até aqui no vídeo, a gente realmente agradece, esse é um projeto novo nosso, a gente pretende continuar firme. Se você gostou desse vídeo, dê um like no canal, compartilha com seus amigos que estão aí estudando para vestibular, inscreva-se no nosso canal se possível e realmente, muito obrigado pessoal, valeu, eu vou nessa. Até mais!